Direto do canal Chupa essa Manga, aqui estou eu, professor Jean, professor das turmas da PM Ceará. E aí nós estamos aqui para dar continuidade às nossas revisões, que está lá na nossa playlist da PM. Lá já tem a revisão do Brasil monárquico, do Brasil colônia. Então, Brasil colônia, Brasil monárquico. E agora vamos iniciar a maior fase da história política desse país, que é o Brasil republicano. E aí nós dividiremos em várias partes, serão vários vídeos, que é para poder você revisar de uma forma mais didática, ok? Antes de mais nada, para a gente começar essa primeira fase do Brasil republicano, que chama-se República da Espada, que vai de 1889 até o ano de 1894, vamos aqui relembrar um pouquinho aqui, recapitular um pouquinho como é que se deu a proclamação da República. Para que a gente entenda agora essa fase tão grande que perdura até hoje, 2015, que quem está na atual presidência, a famosíssima Dilma Rousseff, tá bom? Então, vamos lá. Alguns fatores contribuíram, só para a gente refrescar aqui a memória, o nascimento da República no Brasil. E ela se dá justamente por causa do atraso do desenvolvimento industrial provocado pelo Segundo Império, que não fortalecia esse setor, o setor da indústria. Outra também é a própria fundação do Partido Republicano Paulista, lá pelos anos de 1870, tá certo? Forte, porque encabeça justamente os plantadores de café, os fazendeiros de café. Outra questão também, que aí envolve três questões, um pacotinho, três questões. A questão religiosa, a questão militar e a questão abolicionista. Fica ligado, isso aqui é muito simples. Por exemplo, a questão religiosa, que é o poder ideológico, ela se dá justamente de uma bula que foi baixada pelo Papa Pio IX, em que ela estabelecia através dessa bula, a bula Syllabus, que estava proibido o acesso de maçons às igrejas católicas. Era um momento de bota fora, meu amigo, passar o rodo. Chupa aqui, o Papa disse o seguinte: não entra na igreja católica mais quem é maçom. Escolha, ou você é maçom ou você é católico. Os dois, never, nunca mais, de jeito nenhum, chupa. Só que a nossa primeira Constituição, a de 1824, outorgada por Dom Pedro I, e que foi usada em todo o período regencial, os 9 anos do regencial e os 49 anos do Segundo Império, tá certo? Ela estabeleceu o seguinte: o tal do padroado, o tal do beneplácito. E aí, o que acontece? O Dom Pedro II, deixa eu dar uma analisada nessa bula. Peraí, quer dizer que está proibindo agora o acesso de maçons à Igreja Católica? Não posso esquecer que dentro da política brasileira existiam muitos maçons. Aí Dom Pedro, de jeito nenhum, meu amigo, não vou aceitar essa bula. O Papa, quando soube, disse assim: olha, os religiosos que acatarem o imperador, excomungado, fora da igreja. Aí veio a pressão do imperador. Os que obedecerem ao Papa, tá certo? Serão presos. E aí daquele que na hora da missa fala mal dos maçons. Teve 2 bispos que não obedeceram de jeito nenhum ao imperador. Desafiaram a autoridade do imperador. É o bispo de Olinda e o bispo de Belém. Logo foram presos a 4 anos de prisão e trabalhos forçados. E aí, meu amigo, comprou uma briga grande. Uma briga grande porque, lembra de novo, Constituição de 1824 estabeleceu que a religiosidade católica seria oficial, chupa. E agora? Mesmo que a pressão foi tão grande em um país desse, tão católico, que aí, no segundo ano de pena cumprida, os caras foram libertados. Já consequência disso, a base religiosa ficou contra o império. Então a primeira questão estava em xeque. Segunda questão em xeque, a questão militar. A volta dos militares da guerra, da carnificina da Guerra do Paraguai. Tá certo? E aí a Guerra do Paraguai, ela trouxe algumas coisas importantes também. Como, por exemplo, os militares queriam maior participação política dentro do império. Queriam ter voz política. Você tem ideia, era proibido se pronunciar. Saiu uma matéria no jornal, tá certo? Um posicionamento político de um militar. Era proibido. Tá certo? Então, Dom Pedro também proíbe, diz: não aceito, não podem ter voz ativa política aqui no meu governo. E aí, meu amigo, teve um cara que desobedeceu, o Tenente Coronel Sena Madureira. Tá certo? O cara desobedece, meu amigo, é uma pressão tão grande, o cara é preso.
depois é libertado, e aí os militares não suportam isso, tá certo? Esse abuso do imperador, e aí os militares ficam contra o império. Ai meu Deus, os caras têm só o quê? A força. Chupa, entendeu? A força. Só esse detalhezinho, a força, é bem pouquinho a força, né? Então, para completar, nós temos a questão abolicionista, que também pode ser chamada de questão servil. E aí, diante daquela série de leis abolicionistas que foram aprovadas, a lei do ventre livre, que era a lei Rio Branco, a lei dos sexagenários, a partir de 60 anos, lembra? Que é a lei Saraiva-Cotegipe, que era aquela libertação pelos extremos, tá certo? Trabalho escravo no Brasil, e era uma minoria os negros que chegavam aos 60 anos. A lei da gargalhada nacional, tá certo? Até chegar a lei 13 de maio de 1888, a lei áurea, assinada pela princesa Isabel, que aí pôs fim ao trabalho escravo no Brasil. E como você sabe que escravo no Brasil era mercadoria, uma propriedade, tinha valor, aí os cafeicultores dizem, agora eu vou libertar os caras e eu não paguei pelos caras. E agora eu vou receber de quem? Como é que vai ser isso? A base econômica, os fazendeiros ficaram contra o império. Significa dizer que haverá uma aliança entre barões do café e militares. Vupo! Chupa essa manga, queda do império. E aí quem participa da liderança dessa proclamação, que na verdade é um golpe, o golpe do 15 de novembro de 1889, é o famosíssimo Marechal Deodoro da Fonseca. Tranquilo? Então vamos começar agora. Vamos começar agora essa primeira fase da história política do Brasil. Foi proclamada a República, tá certo? 15 de novembro de 1889, vamos começar a primeira facetazinha da nossa República. República da Espada. E esse nome é bem fácil de você entender, de compreender, porque os dois primeiros presidentes da República são militares. Vamos lá. Marechal Deodoro da Fonseca, o que proclamou a República, e depois, que era o vice dele, que vai se tornar presidente, o Marechal também, a mesma patente, Marechal Floriano Peixoto. É o segundo presidente da República e também militar. República da Espada ou República dos Militares. Tá certo? Então vamos lá. Essa República da Espada, ela vai de 1889, de novo, proclamação da República, é o mesmo ano da proclamação da República. E ela finaliza, ela termina em 1894. Tá bom? Mas a República da Espada, a gente faz aqui uma divisão. E essa divisão a gente pode categorizar em 3 partes, para ficar bem didático, para você entender. Tá certo? Então a primeira parte nós chamamos de governo provisório, que vai de 1889 até o ano de 1891. Depois tem o governo do Deodoro, que só é o ano de 1891. E depois nós temos o governo do Floriano, que é de 1891. Ele é vice do presidente, até terminar a República da Espada, 1894. Então vamos arrochar. Então, você não pode esquecer que a República da Espada, na verdade, é uma disputa entre agroexportadores e industrializantes. Aí vamos lá. Você acha quem é que vai vencer aí? Os agroexportadores ou os industrializantes? Opa, quando terminar o ano de 1894, vai ser eleito o primeiro presidente civil. O cara é um cafeicultor. Prudente de Moraes. Respondi sua pergunta? Chupou aí? Então pronto. Aí o que é que acontece? Vamos lá para o governo provisório. Algumas medidas são importantes nesse governo provisório. Tá certo? Uma delas é justamente o que é a instituição do federalismo do Brasil. O Brasil, a República dos Estados Unidos do Brasil, é uma república presidencialista, tá certo? Então, é instituído isso, o federalismo. Então, os estados passarão a ter autonomia. Outra coisa também é a separação da igreja e do estado. Você lembra lá que entre aquelas 3 questões que eu acabei de falar, tá certo? Isso meio que arranhou muito a igreja. Então,
aquele casamento entre o Estado e a igreja agora deu em divórcio. Marechal Deodoro da Fonseca, no governo provisório, estabelece a separação entre o Estado e a igreja. Entre outras coisas também, eu quero até ler aqui para você, para ser bem pontual aqui para você, entre essa questão da separação do Estado e da igreja, o quê? Foi extinto o regime do padroado, por meio do qual o Estado controlava a Igreja Católica no país. E o catolicismo deixou de ser a religião oficial do Estado. Se o catolicismo deixou de ser a religião oficial do Estado, foi estabelecido o Estado laico. Beleza? Então, em consequência, foram criados o registro civil de nascimento. A igreja tinha esse controle através dos batismos, o batismo nas águas. Foram criados o registro civil de casamento, que é o casamento civil. Então, não há uma obrigatoriedade mais de casar na igreja católica, porque agora tem o casamento civil. Até então, só havia certidão de batismo e as pessoas casavam-se na igreja. E claro, nasce também um atestado de óbito. Então, através da extrema-unção, a igreja católica tinha também esse controle. Então, nascem esses documentos civis. Tá certo? Então, Estado laico, separação do Estado e da igreja. Outra coisa também é a criação dos símbolos nacionais. E aí, em relação à criação dos símbolos nacionais, é interessante você entender a nova bandeira, a formatação da nova bandeira do Brasil. Porque a bandeira anterior, a bandeira monárquica, que trazem as cores da casa portuguesa, elas permanecem na nova bandeira, mas o formato muda. Então tá lá o retângulo, tá lá o losango, tá lá o círculo e tá lá aquela faixinha com aquela frase emblemática, ordem e progresso, tá certo? Então, a nova bandeira do Brasil, que ela carrega a filosofia de Comte, Auguste Comte, tá certo? O positivismo, que estabelece o seguinte, o amor por princípio, olha que coisa linda, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Eita, meu irmão, a ordem por base e o progresso por fim. Mas um amor à pátria, porque o amor é o princípio, amor, o princípio, a ordem, a base e o progresso por fim. Chova essa manga, ordem e progresso no Brasil, tá certo? E a promulgação, da grande naturalização no Brasil, tá certo? Então, mas aí a gente pode destacar aqui uma coisa que é importante também nesse governo provisório, que é justamente o seguinte, nós podemos estabelecer também a crise do encilhamento. Jean, mas aí o que na verdade vai ser a crise do encilhamento? A crise do encilhamento vai ser justamente, tá certo? Na qual o grande líder, tá certo? O grande líder do Ministério das Finanças, o Ministério da Fazenda, era justamente o Rui Barbosa. E aí o Rui Barbosa, um cara inteligentíssimo, tá certo? Ele estabelece para poder incentivar a industrialização, porque ele não era a favor daquela bancada, deodorista, tá certo? De valorizar a questão rural. Então, para poder incentivar a industrialização no Brasil, certo? Ele consegue liberar dinheiro público, tá certo? Para incentivar a industrialização no Brasil. Cara, isso aqui foi um saco de gato, porque a crise do encilhamento, tá certo? Na qual o Rui Barbosa estabelece esse troço todo aí para desenvolver a indústria, e aqui, meu amigo, como corrupção é algo do gênero humano, tá certo? E aqui no Brasil mais específico, meu amigo, aqui foi festa. Aqui foi muita festa. Por quê? Porque a galera tirava o dinheiro público a juro muito baixo, tá certo? Criava empresas fantasmas e depois ia vender na Bolsa de Valores. Amigo, para você ter uma ideia, até o próprio Rui Barbosa tinha cerca de 4 ou 5 empresas, tá certo? Que eram fantasmas. Olha só, que era o próprio ministro, não dava o exemplo. Foi uma especulação tão grande, uma crise financeira tão grande. Porque, meu amigo,
a questão toda era, peraí, você está se vendendo muita ação por quê? E a gente não vê o crescimento. Então os especialistas começaram a notar que tinha alguma coisa errada. Muita ação para vender, e cadê o crescimento industrial? Então houve um choque. A galera começou a pensar, ei, essa empresa aí não existe não. Vixe, meu amigo, empresa fria, empresa fantasma. Só que tem um negócio, tem um efeito rebote, tem um efeito dominó no negócio desse. Que quando começa a crise financeira na bolsa, a crise vai atingir, meu amigo, empresa quente, empresa que foi aberta mesmo e que existe. Empresa quente. Começa a fechar as empresas quentes. Tá certo? Então, muita emissão de papel moeda assim, lastro, ouro. Chupa de novo. Tá certo? Então, mas aí no governo, no próprio governo provisório, nós temos também a nossa primeira Constituição Republicana, a Constituição de 1891, que ela traz algumas coisas importantes também, que é justamente a gente pode classificar aqui algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, o Brasil adotou a forma de governo republicana, com sistema presidencialista, agora só com 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, tá certo? Que foi a divisão dos poderes em 3, e o voto, eita, meu irmão, o voto deixa de ser censitário, beleza? Passa a ser agora um voto universal, o voto direto, presta atenção, voto do povo, voto direto. Mas aí, cara, foi outra forma também de manobrar. O voto era universal, voto direto, a população vai votar, exceto, aí o que lasca são os excetos, o que lasca é os excetos, vem as mangas pra galera chupar, exceto quem já, só vota homens, porra diabo, pronto, as mulheres já não votam, a mulher fica logo doida, certo? Homens maiores de 21, que não sejam analfabetos, que não sejam mendigos, que não sejam religiosos, que não sejam, chupa a galerinha da PM, soldados. Não votava. Ok? Não votava. Lascou, tá vendo? Então significa dizer que mais ou menos 2% da população vai ser ativa na questão eleitoreira nesse país. É uma outra peneira. Entende? Em relação à primeira Constituição de 1824, tá bom? Então, mas aí no governo de Deodoro, o próprio governo de Deodoro, ele foi eleito indiretamente, que ele estabeleceu na Constituição que o primeiro era eleito indiretamente, vai parecer com a Constituição que a gente vai ver mais tarde, tá bom? Aí fica ligado. E aí, ele é o presidente, começa a governar em 1891, mas o seu governo só dura 9 meses. Porque o próprio Marechal Deodoro da Fonseca, ele abandonou a questão industrial. O cara se sujou, tá certo? Então é um cara que, não, como administrador, como militar administrador, ele não era muito bom, não era bem chegado na coisa, tá certo? Então tentou se impor politicamente, cara. Tentou dar golpe. É aquela coisa do militar. O militar não troca ideia. O militar não gosta de trocar ideia, tá certo? Militar dá voz de comando e acabou. Chupa essa manga logo. Então aí, meu amigo, ele tentou dar um golpe, acabou que não deu certo, fechou o Congresso Nacional, acabou se sujando mais ainda, final das contas, game over. Renunciou ao cargo de presidente. Aí agora tá um negócio importante que você não pode esquecer. É o seguinte, quem é que vai ser o presidente? Não, já tem um vice. O vice eu já sei, que é o Marechal Floriano Peixoto. Ele é que vai ser o presidente, pelo amor de Deus, que coisa tão fácil é essa? Só que a Constituição de 1891, que foi aprovada pelo Deodoro da Fonseca, estabelece que se não for cumprido pelo menos a metade, o vice não pode assumir. Deixa eu te explicar melhor aqui, com mais detalhe, com mais riqueza, com mais propriedade. Saca só. Ele renunciou. Não importa, renunciou. Não importa a causa, renunciou. Tem vice? Tem. Quem é o vice? Floriano. Ele só governou 9 meses. A Constituição diz, se ele tiver cumprido até a metade era 4 anos, o mandato presidencial era de 4 anos. Ele cumpriu 9, não cumpriu nem um ano completo.
Então, mas se ele tivesse cumprido pelo menos até a metade, o vice assume e tem que pedir logo de imediato novas eleições. Mas se ele tiver cumprido mais da metade, tá certo? Mais da metade, tá certo? Acima dos 2 anos, aí o vice assume e termina o restante. E aí o que foi que aconteceu? Vamos lá, olha pra minha mãozinha aqui. Só governou 9. Então, se só governou 9, o vice assume e pede novas eleições. Foi isso que ele fez, não foi? Não, o Marechal Floriano Peixoto disse assim: eu vou entrar, não vai ter novas eleições nem a pau, tá certo? Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Rapidinho do rapaz. Marechal de Ferro. O Iron Man. Tá certo? O Homem de Ferro. Peraí. Então, o Homem de Ferro. O Iron Man. Entendeu aí? Chupou aí? O Homem de Ferro. É daí que ele recebe esse apelidinho. Beleza? Então, e você sabe que nessas eleições, eram aquelas eleições em que não se vota por chapa. O Marechal Deodoro tinha princípios diferentes do Floriano Peixoto. Não importa só porque eles são militares, não. Eles tinham princípios diferentes. Ai, chupa essa manga aí. Ele assumiu e disse que ninguém tirava ele. Então, o governo do Floriano Peixoto, que vai de 1891, vai até o ano de 1894, tá certo? Então, ele retomou a economia urbana, tá certo? Então, mas o seu governo também muito turbulento. Por que, já que o governo do cara vai ser turbulento? Porque é o seguinte, é no governo dele que estoura as famosas revoltas, tá certo? Nós temos aqui a Revolução Federalista, que é justamente aquela discussão entre os pica-paus, é mais um bairrismo, os pica-paus e os maragatos, que era justamente o PRR, tá certo? Partido Republicano do Rio Grande do Sul, Partido Republicano Rio Grandense, PRR, versus o Partido Federalista, que é justamente os maragatos. E além disso, nós temos a segunda revolta da Armada, ok? Ele consegue abafar esse negócio todinho, mas no final das contas, olha uma coisa interessante. É por isso que a gente vai chamar que o governo do Floriano Peixoto é o consolidador da República. Porque se imaginava, até quem apoiava Floriano Peixoto, que ele seria um ditador, entende? Que ia esticar a baladeira militarmente, governando por mais tempo, ia mudar todas as regras constitucionais. Ele muda a regra constitucional para assumir como presidente na condição de vice e terminar o governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Isso aí ele mudou. Mas como presidente, no final das contas, ele pede novas eleições, e aí quem é eleito é o advogado e cafeicultor Prudente de Moraes, e ele não dá nenhum golpe, e ele assume interinamente o próximo presidente, que é o terceiro presidente da República, que será o Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil, beleza? Que aí vai ser uma nova fase na República Brasileira, a República Oligárquica, que isso aí é cenas do próximo capítulo. No mais, galera, chupa essa manga. Essa foi a República da Espada. Não esquece de dar like aí, dar uma curtida. Valeu, galera!